Olá, alunos! Ainda falando sobre as alterações de cores da pele, nós temos um caso que ele é chamado do quê? De manchas purpúricas. O que são essas manchas purpúricas? São manchas púrpuras ou roxas que podem aparecer na nossa pele. E essas manchas, elas surgem da onde e o que elas significam? Essas manchas, elas vão surgir quando você tem um rompimento de vasos sanguíneos, sem que esse rompimento seja acima da pele. Ele vai ser um sangramento interno. E isso vai formar o quê? Um hematoma, que é quando o sangue se acumula nos tecidos musculares ou nos tecidos cutâneos, sem o extravasamento para fora do corpo. E quando esse sangue se acumula, ele fica com essa cor mais arroxeada. E aí a gente tem as manchas purpúricas. Isso pode ser causado por traumas, quando a gente tem um hematoma, né? Normalmente a gente tem um hematoma quando, né? Quando a gente se bate, né? Cai, se machuca, alguma coisa do tipo. Ou quando a pessoa, de repente, ela toma muito medicamento que tem anticoagulante. E daí ela pode ter alguns sangramentos espontâneos internos ali que podem vir a formar aquelas manchas purpúricas. Ou algum outro tipo de doença que altere fator de coagulação, como por exemplo, diabetes. Ou outra coisa também, né? Varize. Varize, o que ela é? Ela é uma doença onde você tem essa fragilidade dos vasos sanguíneos que pode levar também ao rompimento da veia e causar esse sangramento interno e a formação de hematomas. Mas na maioria dos casos nós temos a origem traumática. E aí a gente tem alterações então por lesões vasculares. Essas alterações por lesões vasculares são quando nós temos mudança nos vasos sanguíneos. E aí a gente está falando especificamente do quê? Das doenças vasculares que causam alterações na pele. As principais são duas que a gente já citou. Rosácea. O que é a rosácea? É aquela doença que normalmente acomete a região do rosto, onde nós temos uma vasodilatação permanente das veias e capilares que nós temos na face, e isso faz com que aumente o volume sanguíneo e a região do rosto, onde tem essa dilatação, fica permanentemente avermelhado. Outro exemplo são as varizes. Varizes também são doenças onde a gente tem dilatação permanente. Mas existem casos onde essa mudança vascular ela é transitória, ou seja, ela é temporária, ela dura um tempo, conforme a agressão ao corpo que está estimulando a vasodilatação ou até mesmo a vasoconstrição está acontecendo, conforme aquela agressão acaba, também se interrompe a vasodilatação ou a vasoconstrição. Então a transitória ela acontece quando o nosso corpo está reagindo contra alguma coisa. Quando a gente tem esse aumento de fluxo sanguíneo transitório, a gente costuma dar o nome de eritema. Eritema é o nome que a gente dá ao aumento de fluxo sanguíneo local de uma região da pele, e a pele fica avermelhada por um tempo. Então, ela fica avermelhada porque ela tem muito sangue arterial, e esse sangue arterial ele é rico em oxigênio, porque é o ferro ligado ao oxigênio, ele fica vermelhinho. E tem um exemplo muito prático que todo mundo conhece desse tipo de eritema, que é a queimadura do sol. A queimadura do sol, ela causa esse eritema e ela é transitória. A pessoa fica avermelhada, algumas têm mais sorte, né? Ficam bronzeadas, mas tem algumas pessoas que vão para o sol e viram um pimentão, né? E dessas pessoas, então, elas estão com o quê? Elas estão com essa alteração vascular transitória, que é o eritema, por causa do aumento do fluxo sanguíneo. E aí nós podemos ter o contrário.
nós podemos ter a diminuição do fluxo sanguíneo. Quando isso acontece, nós temos o quê? Nós temos a cianose. Cianose, ela recebe esse nome por causa da coloração azulada, que atinge a região que vai ter uma menor quantidade de fluxo sanguíneo, ou quando ela tem uma maior quantidade de fluxo sanguíneo venoso, ou um fluxo sanguíneo com pouco oxigênio, porque o ferro que não está ligado ao oxigênio, quando ele está ligado ao gás carbônico, ele fica azulado. Por isso, o sangue que passa nas veias, ele é um sangue mais escuro, enquanto o sangue que passa na artéria é um sangue mais vermelho, aquele vermelho vivo. Então, se a pessoa ela tem falta de oxigenação ou ela tem uma interrupção sanguínea em alguma parte do corpo, aquela parte fica azulada. Por exemplo, quem aqui quem tem criança ou já lida com criança, a criança faz um monte de besteira, né? E uma das besteiras que criança pode fazer muitas vezes é colocar elástico no braço para fazer pulseirinha, alguma coisa assim, e às vezes esse elástico aperta muito, né? Eu já vi um caso desse, onde a criança foi dormir com isso e a mão estava ficando, claro, sem sangue, porque estava interrompendo o fluxo sanguíneo. Daí a criança acordou ali com a mão azulada. É só tirar o elástico que volta ao normal e pronto, né? Mas por que isso aconteceu? Por que fica azulado? Porque parou de vir oxigênio, porque diminuiu o fluxo sanguíneo. Mas era uma alteração vascular transitória. Tirou o elástico do punho da criança, pronto, o sangue voltou ao normal. Ou pode ser quando a pessoa está passando por algum problema de saúde. Por exemplo, quando ela está com um problema respiratório, quando ela tem crise de asma, ou às vezes fumante, porque o fumante ele absorve menos oxigênio, ele pode ter um enfisema, por exemplo, né? Tudo isso diminui a oxigenação do sangue. E normalmente a gente vai observar a cianose aonde? Em extremidades. Ou quando a pessoa está passando por uma urgência médica, ela vai ficar azulada aonde, dependendo da emergência? Lábios, quando ela está com uma hemorragia, por exemplo, certo? Então, a gente tem essas alterações vasculares, que podem ser permanentes, como a gente falou no caso da rosácea e da varíola, que normalmente se trata de uma doença, e aquela dilatação ela é permanente, você precisa de um tratamento para reverter. E pode ser transitória, que é quando ela regride sozinha, espontaneamente, ou quando o causador da alteração vascular é retirado e a vascularização retorna ao normal. Então agora falaremos sobre as lesões sólidas que a gente pode observar na nossa pele. As lesões sólidas que a gente observa na pele, elas têm textura, ou seja, a gente consegue sentir. Além disso, elas vão ter elevação, ou seja, elas não vão estar planas como a nossa pele. Elas vão ter um volume, vai ter um aumento de volume na pele e a gente pode perceber visualmente também pelo toque. Vamos ter também alterações morfológicas e também muitas vezes podemos ter alterações fisiológicas. O que isso quer dizer? Quer dizer que as células naquele local da lesão estão tendo um comportamento diferente do normal. Então elas estão com a sua fisiologia alterada. E normalmente nos casos de lesões sólidas, nós temos esse aumento da região, né, da lesão, justamente porque nós temos também um aumento no número de células. As células passam a se multiplicar em maior quantidade para tentar responder a uma determinada agressão. Então, a gente vai ver que as lesões sólidas, elas vão ser distintas em duas categorias. Lesões que a gente pode dizer que são secas, que o conteúdo é todo sólido, e nós temos as lesões
com conteúdo líquido. Então agora nós vamos fazer uma pausa e em seguida nós vamos diferenciar os tipos de lesões sólidas e de lesões com conteúdo líquido que nós podemos ter na pele.